A cultura do cancelamento. Na internet existe um monte de pessoas. Pessoas têm opiniões. E opiniões causam discussões. Só que de algum jeito, discussões viram brigas. E essas brigas geram ódio. E o cancelamento nada mais é do que a repercussão do ódio. Bom dia. Bom dia, bem-vindos ao Jornal de PI. E no jornal de hoje você vai ver a cultura do cancelamento, como surgiu e para quê. O que virou, alguns entrevistados, as consequências e as possíveis soluções. O movimento, hoje conhecido como cultura do cancelamento, começou há alguns anos, como uma forma de chamar atenção para causas como justiça social e preservação ambiental. Seria uma maneira de amplificar a voz de grupos oprimidos e forçar ações políticas de marcas ou figuras públicas. O que virou? Pense em uma celebridade que disse algo controverso ou se envolveu em alguma polêmica. Ela provavelmente foi sentenciada ao cancelamento pelo Tribunal das Redes Sociais, tradicionalmente usado para deixar de assinar um serviço ou desmarcar um compromisso. O verbo cancelar passou a ser empregue para boicotar pessoas. A chamada cultura do cancelamento foi tão marcante em 2019 que o dicionário australiano McCurry a elegeu como a palavra do ano. Nas palavras do dicionário australiano McCurry, que elegeu a cultura do cancelamento como palavra do ano, o termo captura um aspecto importante do estilo de vida de 2019. Uma atitude tão persuasiva que ganhou seu próprio nome e se tornou, para o bem ou para o mal, uma força poderosa. Internacionalmente, a ideia de cancelar alguém tem origem no movimento #MeToo, #EuTambém em português, campanha online que reuniu testemunhos de mulheres vítimas de crimes sexuais. Encabeçado por celebridades hollywoodianas, o movimento começou em 2017 após uma série de denúncias contra o produtor Harvey Weinstein, acusado por dezenas de mulheres de abuso sexual e estupro. Você pode ser cancelado por algo que você disse em meio a uma multidão de completos estranhos se um deles tiver feito um vídeo, ou por uma piada que soou mal nas mídias sociais, ou por algo que você disse ou fez há muito tempo atrás, e sobre o qual há algum registro na internet. E você não precisa ser proeminente, famoso ou político para ser publicamente envergonhado e permanentemente marcado. Tudo que você precisa fazer é ter um dia particularmente ruim, e as consequências podem durar enquanto o Google existir, definiu o colunista do The New York Times, Russ Douthat, em uma coluna sobre cancelamento há alguns dias. O cancelamento é um ataque à reputação que ameaça o emprego e os meios de subsistências atuais e os futuros do cancelado. Agora no Jornal de PI nós iremos receber alguns entrevistados. Márcio Sequinel, agricultor. Rosilene Vieira de Andrade Sequinel, agricultora. Silvia Regina Ibanez Rodrigues, pedagoga aposentada e agricultora. Liceu Rodrigues, agricultor. Fizemos as seguintes perguntas a eles. O que você acha da cultura do cancelamento? Acha correto? Eu não acho interessante porque isso fere a liberdade de expressão de cada pessoa. Acho que é uma ignorância da outra pessoa, porque a pessoa publica o que quer, se você não gosta, você ignora, não curte, não comenta e pronto. Acho que cada um, primeiro de tudo, tem que ter o respeito. Nem todo mundo pensa igual. Se fosse todo mundo pensasse igual, como é que seria o mundo? Todo mundo pensasse a mesma coisa, se todos fossem iguais. Não acho correto, porque a pessoa tem a liberdade de fazer e postar o que quer, desde que não prejudique os outros. Eu não acho correto, principalmente se tratar dos familiares, cada um é responsável pelas suas coisas. Boicotar a família inteira, para quê? O que você acha que os canceladores sentem? Essas pessoas elas tendem a querer impressionar mais os outros do que a si mesmas. Então elas não estão se importando tanto com o que elas mesmas pensam e sim com o que os outros pensam sobre ela.
Eu acho que as pessoas que fazem isso elas se sentem, se elas foram as pessoas más, elas devem se sentirem bem por estar fazendo isso, achando que tem razão. Mas eu acho que isso é ignorância, não tem tolerância, então cada um tem que saber que ninguém pensa igual, então tem que respeitar, acho que falta respeito. Acho que ela deve se sentir frustrada por não pensar igual a outra pessoa, sei lá. Acho que, ou se ela faz por mal, se ela for uma pessoa de mau coração, ela se sente bem e se sente satisfeita em fazer isso. Acho que as pessoas que começam a xingar as pessoas pela internet, elas são as pessoas inseguras, frustradas, que daí precisam de um tratamento ou de uma leitura melhor para seu emocional ficar tranquilo, equilibrado e que não esteja jogando pedra por aí. Eu acho que as pessoas, quando xingam os outros, eles se sentem felizes por aquilo, porque eles acham que diminuindo os outros, eles vão crescer. Mas é pelo contrário, a pessoa quando quer diminuir os outros é porque tem frustração. Na verdade, são pessoas doentes, que precisam de tratamento, porque não é pessoa normal. Porque isso não é coisa legal. O que você acha que as pessoas que são canceladas sentem? Que vão se sentir excluídas. Eu acho que elas se sentem ofendidas, magoadas, porque elas postam o que elas pensam, o que elas acham que tá certo, e daí uma pessoa deixa de ser amigo delas ou seguir por causa disso. Eu acredito que ela deve se sentir muito, muito entristecidas, porque cada um tem uma opinião e acho que tem que respeitar. Então eu acredito, se fosse comigo, eu ficaria muito aborrecida. As pessoas que sofrem o cancelamento, elas devem se sentir isoladas, tristes e sem chão para começar de novo, pela humilhação e pode até surgir a depressão nelas. O suicídio também, porque as pessoas ficam sem chão, sem para onde ir, diminuídas, então elas se sentem sem chão, sem segurança, e isso vai provocar um estado emocional muito grande em que pode ter o suicídio. Eu acho que varia de cada um. Tem uns que se sentem humilhados, outros com raiva. Cada um tem um raciocínio, mas geralmente raiva gera raiva. Eles querem se vingar e acabam fazendo a mesma coisa, fazendo tudo errado também. Quais são as consequências e as soluções? Cancelar pessoas é uma forma pouco eficaz para apontar erros, podendo trazer consequências negativas para quem cancela e quem é cancelado. Canceladores podem se tornar críticos demais e intolerantes. Criticados podem sentir abandono, desprezo e desconsideração. Todos cometemos erros e nem todos somos cancelados. Dar espaço para o outro amadurecer e saber perdoar é mais eficaz do que um cancelamento. Por que o cancelamento é ruim? Que pode impulsionar atitudes veladas, como preconceito sutil, aquele que é expresso de formas socialmente aceitas em busca da desejabilidade social, ou seja, as pessoas seguem a tendência, independentemente do que pensam, por imaginarem que essa tendência é mais aceita socialmente. Impulsiona também uma busca por uma perfeição inexistente e que pode impedir a pessoa de aceitar seus defeitos. A pessoa tende a começar uma luta interna em que tenta e não consegue, e se frustra diante dos conflitos que a vida nos apresenta. Muitas vezes, alguém é cancelado por algo que fez no passado, mesmo que a pessoa já tenha reconsiderado do que fez ou disse, acaba julgado pelo tribunal da internet, o que é um erro, já que as pessoas mudam com o tempo, e muitas coisas que fizemos há 5 ou há 10 anos já não faríamos hoje, além de causar muitos danos à saúde mental. Existem formas menos agressivas de sinalizar que o outro tem alguma falha, ou atitude que ele teve e não agradou. A conversa franca é sempre a melhor opção. Mas é importante prestar atenção na maneira como se dirigir ao outro, sem apontar dedos ou julgar suas atitudes. Além disso, precisamos dar espaço para as pessoas amadurecerem. Crescer demanda tempo e espaço. Ao mesmo tempo em que a gente oferece espaço para que as pessoas se desenvolvam e cresçam, a gente quer ter espaço para se desenvolver e amadurecer também. O que geralmente acontece, porém, é que acabamos impedindo o outro de se desenvolver.
Vale lembrar que precisamos aprender a perdoar os erros das pessoas, porque nós também erramos. O perdão é uma ferramenta de amor próprio. À medida em que esvaziamos espaços em nossas mentes, liberando rancor e emoções negativas, cedemos espaço para amor, empatia e perdão. Cancelar alguém funciona? Não existe trégua. Basta um pequeno deslize e pronto, estará cancelado. A internet não perdoa, não aceita o erro alheio ou deixa que a pessoa se responsabilize e sofra as consequências pelo erro que ela cometeu. Aceitar a falha do outro é diferente de concordar com esse erro. O problema é que a cultura do cancelamento não só cancela a atitude, como cancela a pessoa. Já parou para pensar se você fosse cancelado toda vez que comete um erro? Para alguns, a cultura do cancelamento induzirá ao isolamento. Para outro, a relações tóxicas, onde sempre está se esperando um erro do outro para emitir um julgamento. Varia de pessoa para pessoa. Pode ser que para uns o isolamento seja uma posição reconfortante e que lhe dê algum tipo de segurança e um falso conforto, enquanto para outras, não. Esse foi o Jornal de hoje. Fiquem com a próxima programação. Bom dia! Bom dia! Bem-vindos a mais um Fofoca Cancelando! Bom dia! Bem-vindos a mais um programa. E no programa de hoje nós vamos ver os famosos cancelados. Quem serão esses famosos tão rebeldes? Vamos lá? O nosso primeiro fofoca cancelado de hoje é o MC Gui. Em 2019, o funkeiro MC Gui foi extremamente criticado após postar vídeos gravados em uma viagem à Disney, em que ri de uma criança. Ele estava dentro de um trem que leva os visitantes aos parques temáticos e filmou uma menina sentada no fundo do vagão. "Mano, olha isso", dizia ele, focando no rosto da garota que desvia o olhar. "Parece filme de terror." Nas imagens, a menina estava visivelmente incomodada. Depois de apagar o vídeo das redes sociais, Gui se explicou. Ele afirmou que o assunto repercutiu de uma forma injusta e que, na verdade, achou curiosa a fantasia da menina, que estava vestida como a Abu da animação Monstros S.A. Silvio Santos. Na noite em que a sul-africana Zozibini Tanzi ganhava o Miss Universo, Silvio Santos era acusado de racismo nas redes sociais após um episódio com uma participante negra em seu programa. O apresentador promoveu uma competição de calouros para eleger a melhor intérprete da música Caneta Azul. A candidata Jennifer Oliver, a única negra, foi eleita por 84 participantes do auditório, mas o apresentador ignorou a escolha e decidiu dar o prêmio para a terceira colocada. "Eu é que vou escolher quem vai ganhar mais 500, explicou ele no ar. "Se eu estivesse na minha casa vendo o programa, depois que eu vi essa música Caneta Azul, na minha opinião, a melhor intérprete é a Juliane. Você ganhou, você é muito bonita, canta bem e ganhou mais 500, continuou. Jennifer comentou o episódio depois que o programa foi ao ar. "Em nenhum momento eu postei nada falando que ele foi racista comigo ou algo do tipo. As pessoas sentiram e comentaram e postaram coisas. Em nenhum momento me fiz de vítima, mas fiquei muito constrangida com a situação", comentou ela em seu perfil na internet. O apresentador tem no currículo algumas polêmicas. Em 2018, ele se envolveu em uma com a cantora Cláudia Leite durante o programa Teleton. Silvio se negou a abraçar a cantora e alegou que iria ficar excitado caso se aproximasse dela. Dias após a polêmica, a própria Cláudia se manifestou nas redes sociais. Quando passamos por episódios desse tipo, vemos em exemplificação o que acontece com muitas mulheres todos os dias, em muitos lugares. "Isso é desenfreado, cruel, nos fere e nos dá medo", escreveu ela. Essas foram as fofocas de hoje. Até o próximo programa. Espero vocês na live para o nosso debate.